Bem, esse nosso estudo de hoje, né, que pretendemos fazer hoje, ele tem por objetivo mostrar uma característica do Espírito Santo, né? Uma característica importante do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo é uma pessoa, ou melhor dizendo, né? Não um ser humano, não uma pessoa como nós, mas um ser pessoal, uma individualidade, um indivíduo, né? Então, nós vemos que ao longo da história da igreja, a representação do Espírito Santo, ela tem sido distorcida muitas vezes, né? E pensamos muito no Pai, no Filho, né? E muitas vezes não pensamos no Espírito Santo como uma pessoa, como uma individualidade que faz parte da Trindade, divino, né? No entanto, uma pessoa, tá? Então, que o Espírito Santo é uma pessoa é muito claro nas Escrituras, né? E no ensino de Jesus e nas características e ações que são atribuídas ao Espírito Santo. Mas na prática, a vida da igreja atual, quando eu digo atual, já de alguns séculos para cá, tem distorcido a ideia, né, a realidade do Espírito Santo ser de fato um ser pessoal, tá? Então nós não podemos ser enganados pelo fato porque o Espírito Santo ele não possui um corpo visível, tá? Porque a personalidade, ela não é determinada por uma aparência exterior, mas quem somos interiormente, né? Então, a personalidade, ela é definida como tudo aquilo que distingue um indivíduo de outros indivíduos, um conjunto de características, tá? E a Bíblia apresenta o Espírito Santo com diversas características pessoais, tá? Ao longo da história da igreja, nós vimos que muitos tentaram negar a personalidade do Espírito Santo, tá? Alguns dizem ser o Espírito Santo apenas uma ação. Alguns dizem, tá dando para ver daí? Alguns dizem que o Espírito Santo, ele quando a Bíblia se refere ao Espírito Santo, ele está se referindo apenas ao Espírito da pessoa de Deus, como nós temos um espírito, nós temos uma alma, né? Outros dizem que o ser humano, que o Espírito Santo, ele não é uma pessoa, ele é uma espécie de força ativa, ou uma ferramenta de Deus para se comunicar com os homens, mas não um ser pessoal. Todas essas ideias estão erradas, tá? O ser humano, ele é de fato um ser pessoal. Qual que é a dificuldade que a igreja tem, ou que nós temos, de pensar no Espírito Santo como um ser pessoal? Uma vez unido à Trindade, né? Mas com características pessoais. Eu não sei, mas eu vou abordar uma questão aqui que é bem possível que seja isso, tá? Que isto, eu não posso afirmar, mas eu vejo isso que é bem razoável pensar isso que eu vou falar aqui. O porquê que a igreja ao longo dos anos vê o Espírito Santo de forma distorcida, e não como uma pessoa de fato da Trindade. Talvez pela questão das imagens. Na Idade Média, a Igreja Católica Romana, ela usou muito imagens, né? Muito imagens. Então ela tinha tanto imagens do inferno, né? Satanás com chifres, com uma cauda longa, um tridente na mão, os pecadores uma espécie de caldeirão e Satanás então torturando aqueles pecadores com aquele tridente. Esta é uma imagem totalmente contrária às Escrituras, porque Satanás ele não vai estar torturando ninguém no inferno. Satanás ele estará sofrendo a punição no inferno, né? É uma imagem totalmente distorcida, mas é uma imagem que as pessoas têm até hoje. Muitas pessoas hoje em dia acreditam que aqueles que vão para o inferno serão torturados por Satanás.
Como se Satanás recebesse um prêmio de Deus, né? Agora você vai passar a eternidade inteira fazendo o que você gosta, né? E como se fosse isso. Mas imagino isso. Então a questão das imagens, eu acho que está, de certa forma, relacionada com essa distorção como a igreja, quando eu falo igreja, eu falo no geral ao longo do tempo, né? Como a igreja vê o Espírito Santo. A imagem de Deus era de um homem maduro, barbas brancas, compridas, cabelo comprido, sentado no trono com uma coroa. Então as pessoas imaginam Deus Pai um ser pessoal. A imagem de Cristo de um homem, ou um bebezinho no colo de Maria, né? Ou um homem na cruz, ou então aquele biotipo europeu, né? Que fizeram aqueles cabelos longos, lisos, olhos claros e tal. Mas é uma pessoa aquela imagem. Como a imagem do Deus Pai que eles fizeram, né? É uma pessoa, né? Agora o Espírito Santo não. Como que o Espírito Santo ele é simbolizado? Uma pomba, fogo, né? Línguas, né? Labaredas, coisas nesse sentido. Vento, né? Se é que dá para fazer imagem de vento, né? As pessoas põem como se fossem árvores balançando assim, um vento, né? Que a Bíblia fala um vento impetuoso e tal, né? Então, por que eu estou falando isso, irmãos? E, obviamente, eu não tenho como afirmar que é por isso que é distorcida a imagem, né? Mas eu acho razoável pensar nisso, que é o poder da comunicação através dessas imagens, uma vez que a Bíblia diz que as imagens são professores de mentira. Então, talvez por termos uma imagem mais ou menos na mente do Deus Pai, como uma pessoa, como um ser humano, como uma pessoa, uma imagem de Cristo, como um homem, como uma pessoa. Nós imaginamos Deus Pai como uma pessoa, Cristo como uma pessoa. E o Espírito Santo, normalmente nós imaginamos algo mais abstrato, algo mais usual de Deus, alguma coisa que Deus usa e tal. É assim ou não é? Se a gente parar para pensar, não é assim? É assim, irmãos. É a comunicação da mentira. Hoje eu vi um rapaz, era outro assunto que ele estava falando, ele usou essa expressão, a comunicação do engano. Eu até falei assim, eu vou fazer um texto escrito a comunicação do engano, mas não sobre o que ele estava falando, eu gostei da expressão que ele usou, né? E com esse estudo aqui, eu acho que a comunicação do engano através das imagens distorce totalmente a opinião da gente. Agora, isso daqui causa consequências negativas? Causem muito, porque é uma questão doutrinária muito importante entendermos a pessoa do Espírito Santo como uma pessoa da Trindade, tá? Quando nós orarmos a Deus, nós não podemos imaginar aquela imagem que nos passaram, porque ninguém viu a Deus. Deus ele não pode ser comparado a um homem maduro. Um homem maduro é um homem pecador também, como qualquer outro. Não se pode comparar a divindade de Deus a isso, né? Pois não. Inclusive, isso seria a quebra do mandamento. Você está mentalizando uma imagem de Deus. Hein? Seria a quebra do segundo mandamento, né? E muitas vezes até a quebra do terceiro mandamento, até. Muitas vezes, tá? E também Cristo, né? Essa imagem que nós temos. Então, nós temos que entender que a nossa fé é invisível. Nós cremos no Deus que nós conhecemos, que Ele se comunicou conosco explicando como são os seus atributos, tá? Então, isso é uma dificuldade. Uma outra questão também que eu imagino, e agora eu vou mencionar um movimento que surgiu. Deixa eu só falar uma coisa a respeito de imagem. Sim. Eu conheci uma missionária, ela chamava Ruth, missionária em Guiné-Bissau. Ela era loira, bem loira mesmo, né, aquele cabelo quase branco, os olhos bem azul. Ela falou que o que mais atrapalhou ela ser missionária lá é porque todas as imagens do diabo era loira que nem ela de olhos azuis. Então a criança via ela, já corria atrás da mãe, porque a imagem que ela passava era disso. Isso. Então ela falou, a primeira coisa ela teve que quebrar essa imagem dela, porque lá era a imagem do diabo. Então. Não, tem relatos, né, de pessoas que quando vão orar, imaginam o Cristo dos atores dos filmes. Imagina aqueles atores, né? Então é complicada a questão da imagem, porque nós estamos falando de algo sério, que é Deus, né? A Trindade, né? E Ele nos proíbe de fazer, né? E facilmente nós somos levados por imagens mesmo, com certeza que somos, né? Não resta dúvida alguma disso.
Então, realmente existe essa comunicação, a comunicação do engano, como o rapaz que eu vi ele falando, embora era outro tema que ele estava falando, né? Mas a comunicação do engano, de fato, ela existe, né? E é importante nós despertarmos para essas coisas, né? Para a nossa saúde espiritual, pela sã doutrina, né? Uma outra questão, não só a questão da iconoclastia, né? Que é imagens ou não imagens, é a influência do movimento pentecostal. Por quê? Vamos comparar somente com a fé reformada, tá? Por quê? Porque nós fazemos parte da fé reformada, vamos falar daquilo que nos é próprio, tá? Qual que é a diferença fundamental do movimento pentecostal para a fé reformada? É que os dois segmentos creem na Trindade, mas o movimento pentecostal ele dá mais ênfase ao Espírito Santo, né? No sentido de quê? De capacitador. Não sei se vai dar certo, de dons e poder. Certo? O meio pentecostal ele dá uma ênfase maior na sua pregação, no seu corpo doutrinário, na sua liturgia, né? É muito difícil falar hoje, agora, né? No século XXI, como estamos há alguns anos, do movimento pentecostal, porque o movimento pentecostal ele abriu muito, ampliou muito, então tem muitas manifestações diferentes dentro do mesmo movimento. Mas a ênfase é no Espírito Santo, mas não na pessoa do Espírito Santo, e sim uma fonte capacitadora de dons e poder. Então as pessoas buscam poder, dons e capacitação e tudo mais, né? Na fé reformada, a ênfase é Cristo, né? Então, esta diferença, talvez, esta situação aqui, ela provavelmente, ela contribuiu também para que esta imagem ela fosse um pouco distorcida da questão da pessoa do Espírito Santo, tá? Então, vamos ver aqui algumas características, tá? Que o Espírito Santo, ele nos possui. A Bíblia diz que ele possui, né? Algumas dessas características, elas podem parecer místicas ou secretas, mas elas não são. Elas são atributos exatamente iguais ao do Pai e ao do Filho, tá? Tanto o Filho como o Espírito Santo, eles procedem do Pai, são autoexistentes, né? E existem e procedem do Pai, tá? Então, características do Espírito Santo são características da personalidade dele, como a Bíblia descreve, tá? Por exemplo, a Bíblia trata por nomes pessoais. Se você quiser abrir a sua Bíblia lá em João, capítulo 16, Evangelho de João, capítulo 16, verso 8, por exemplo. Diz aí, é simples, mas dá para a gente entender. Quando ele vier, está se falando aqui, verso 7, né? Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. O Consolador aqui é o Espírito Santo, né? Verso 8, quando ele vier, esse pronome é um pronome pessoal. Não está falando quando isto vier, né? Alguma coisa nesse sentido, tá? Mas existem mais, não sei se vale a pena a gente abordar. Verso 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e nos anunciará coisas que hão de vir. Isso aqui são características pessoais, tá? Vir, né? Tudo bem, vir você pode questionar, né? É um outro ser, mas um ser vivo ele pode vir, né? Senão alguém vai ter que trazer, tá? Vir, guiar, né? Falar, dizer, que é sinônimo de falar, né? Ouvir, anunciar.
coisas que vão de vir. Profetizar. Então são atributos pessoais e não atributos de uma ferramenta, de algo que Deus usa, né? Tá? Vamos ver aqui também o capítulo 15, verso 26 de João. Capítulo 15, verso 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então ele testemunhará. Então são características de um ser pessoal, tá? Um ser pessoal. Não é apenas uma força ativa, né? Então ele é apresentado em igualdade com as pessoas da Trindade. Os cristãos são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e não nos nomes, mas em nome. Então ele é uno com Deus, né? Ele é uno com Deus, e nós não somos batizados em nome de algo. Nós somos batizados em nome de alguém. De quem? Do próprio Deus, tá? Então nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, vocês estão percebendo como nós adoramos a Deus, e a sã doutrina nos leva a sermos fiéis a Deus. E Deus, ele é composto dessas três pessoas, um único Deus, ele é composto dessas três pessoas. Então, se a gente fala muito de Deus Pai de Cristo, né? Porque a pregação da igreja, o evangelho é Cristo, né? Todo sermão vai ter sua cristologia, né? Mas pode ser que a nossa igreja, né? Quando eu digo nossa, eu digo da igreja reformada em geral. Sou um pouco ousado para falar isso, mas eu falo com a intenção do amor, né? Pode ser que a gente tenha falhado um pouco em não explicar bem a pessoa, porque é a mesma Trindade, é o mesmo Deus. Então nós devemos conhecer a Deus como Ele é, né? Como Ele é e como Ele se comunica, como Ele se comunicou através das Escrituras, tá? Então Ele é citado do mesmo modo que o Pai e o Filho, né? Então o batismo, ele não o santo batismo, ele não é em nome de uma força, mas em nome das três pessoas da Trindade, né? De igual modo, a bênção apostólica apresentada também, se você quiser ver aqui em 2 Coríntios capítulo 13, verso 14, segunda carta aos Coríntios, tá certo que muitas vezes eles falam, né, do Pai, do Filho, né, mas eles falam também do Pai, do Filho e do Espírito Santo, 2 Coríntios 13, 14, vamos ver, não, 13, 13, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Então aqui é apresentada a bênção no nome da Trindade, tá? Tudo bem até aqui, né? Um outro detalhe aí que eu quero mostrar para os irmãos, mostra essa personalidade mais distinta. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 7. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 7. Pois há três que dão testemunhos no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses três são um. Então aqui mais uma confirmação, né? E vamos ver aqui somente Judas, capítulo 20, Judas, versículos 20 e 21, né? Um capítulo só, né? Versículos 20 e 21. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Tá? Então nós vemos aqui ações que nós devemos ter nas três pessoas da Trindade: orando no Espírito Santo, né? Guardando-nos no amor de Deus, tá? E esperando na misericórdia de Cristo. Então, lembra que lá em Romanos 8 diz que o Espírito intercede por nós. Nós não sabemos orar como convém, então ele intercede, ele é intercessor, né?
Cristo é o intermediário entre Deus e os homens, o Espírito Santo é um intercessor. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Então, tem até a expressão gemidos. Ele geme diante de Deus, de aflição, porque Deus sofre, sabia? Deus sofre. Lá em Isaías, Deus fala que ele sofre em ver coisas assim, né? E ver a maldade, ver a crueldade do mundo, né? E o Espírito Santo, quando usa essa expressão, ele geme, intercedendo por nós, que estamos passando aqui, né, nesse vale, como falavam antigamente, né? Nesse vale de aflições que é o mundo. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele sofre por ver a gente sofrendo, né? Ele se preocupa tanto conosco, né? Isso é muito bonito. Agora tem uma coisa que eu quero chamar bem a atenção para os irmãos. É a palavra do grego, mas eu vou deixar aqui transliterada, né? Paracletos. Esta palavra aqui, ela significa advogado. Tá? Ela significa advogado. Então, os irmãos lembram, domingo, né? No momento da confissão, nós lemos 1 João, né? Filhinhos, não pequeis, né? Todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto a Deus, Cristo Jesus, tá? No original, é a palavra paracletos, que de fato quer dizer advogado, tá? Mas eu quero chamar a atenção para como é completa a obra do Espírito Santo. Aqui está se referindo a Cristo, né? Em 1 João, temos um advogado junto a Deus, né? Paracletos, Cristo Jesus, tá? Agora eu quero chamar a atenção como é abrangente a obra da pessoa do Espírito Santo, tá? Eu quero convidar os irmãos para verem aqui João, capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos ler 2 versículos aqui. Evangelho de João, capítulo 14, verso 16. E eu rogarei ao Pai, aqui é Cristo falando, né? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, tá? Esta palavra aqui, que nos é traduzida como Consolador, no original está Paracletos, que continua significando advogado, está Paracletos. E olha só, capítulo 14 também, verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Aqui no verso 26, onde está Consolador, de novo, também está Paracletos, advogado também, tá? Numa tradução literal, seria ajudador. Ajudador. O que isso quer dizer? Ah, nossa tradução está errada, Consolador. Não está. Porque a obra dele não é apenas consolar. Por isso que está advogado, né? Então, o advogado é aquele que defende, ou deveria ser, né? Vamos pensar no advogado humano, né? Que defende com justiça, tá? Então, a obra do Espírito Santo aqui, ele é um advogado completo. Por quê? Ele protege, ele defende, ele consola, ele justifica e ele advoga, porque ele intercede por nós diante de Deus, né? Então ele defende a nossa causa diante de Deus, pedindo para o Senhor os gemidos inexprimíveis. Ele está intercedendo por nós. Seus filhos estão no sofrimento, porque o contexto de Romanos 8 é o sofrimento. Diz que toda a natureza está sofrendo, não só os homens. Os homens gemem, né? A natureza geme, e o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis, intercedendo por nós, né? Então a obra do Espírito Santo é uma obra completa. Agora, olha só, irmãos, você não considera injusto a gente distorcer a imagem do Espírito Santo?
e considerar apenas uma força ativa, um veículo imaterial que Deus usa por algum motivo? Não, ele se manifesta, né? Nós vemos várias passagens, né, onde tem textos que diz que ele se entristece. Tem uma passagem que eu não peguei aqui, mas diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Então ele se entristece, ou seja, ele tem sentimentos, é um ser totalmente pessoal, tá? Então veja bem, deixa eu ver que horas são. Ele possui características de uma pessoa. A Bíblia apresenta características do Espírito Santo que só podem ser atribuídas à pessoa. Uma força impessoal não poderia possuí-las. Por exemplo, inteligência. Ele possui poder de conhecimento e entendimento. Quero convidar os irmãos aqui em 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, versos 9 e 10. Deixa eu ver se eu peguei certo aqui. Versos 9 a 11. 1 Coríntios 2, 9 a 11. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então veja bem, ele perscruta as coisas de Deus, como o Espírito de Deus, tá? Mas ele todas as coisas perscruta. Ou seja, ele examina todas as coisas, o Espírito Santo de Deus, tá? E também aqui, ele é o ser que possui vontade. Ele possui vontade própria e capacidade de escolha. Vamos ver aqui Atos. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, quiserem algum comentário, fiquem à vontade, tá bom? Atos capítulo 13, verso 2. E servindo eles aos senhores, jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Certo? Então o Espírito Santo que falou com eles aqui, tá? 1 Coríntios 12, 11. Vamos voltar lá. 1 Coríntios 12, 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Irmãos, é uma infinidade de passagens bíblicas e versículos que vai determinar essa questão de pessoal aqui, né? Mas você vê que aqui ele distribui os dons como lhe apraz, ele faz esse discernimento, né, de fazer as coisas. Então você vê que ele tem vontade própria. Então ele não é impessoal, tá? Então as obras do Espírito Santo, elas demonstram a sua personalidade, né? Eu não vou ler todo mas eu vou falar a referência, tá? Não vou ler todo, senão a gente vai ficar muito tempo, tá? Então as obras do Espírito Santo demonstram a sua personalidade. João 16:13 diz que ele guia e anuncia. Atos 13:2, Apocalipse 2:7, Atos 10:19 diz que ele fala. João 14:26 diz que ele ensina. João 16:7-8 diz que ele convence. Romanos 8:26-27 diz que ele intercede. 2 Pedro 1:21 diz que ele revela. João 15:26 diz que ele testemunha. Atos 8:29 diz que ele dirige. Apocalipse 22:17 diz que ele convida. Romanos 15:30 diz que ele ama. E João 14:16 diz que ele conforta. Então, irmãos, se o corpo doutrinário, a pregação e o nosso relacionamento com Deus nosso relacionamento com o Espírito Santo não for de um ser pessoal, nós estamos no engano. E nós estamos sofrendo, né? Somos como vítimas da consequência do engano, tá? Ou o engano
que as imagens produziram, né? Ou engano da distorção doutrinária que ao longo do tempo aconteceu na igreja, né? Ou no engano causado pela negligência da instrução, né? Alguma falha, mesmo que seja uma falha sem querer, não por mal, mas ainda assim pode gerar um engano, né? A falta de instrução, ela é um campo fértil para o engano, né? Então, seja como for, tá? Nós temos que ver o Espírito Santo, ter em mente ele como ser pessoal. E não imaginá-lo como uma pomba, ou como um fogo, ou como língua, ou qualquer outra imagem que a Bíblia... Ele incorporou na pomba, é verdade, né? Ele se manifestou ali no dia de Pentecostes, mas ele é um ser pessoal, ele não é um fogo, ele não é uma pomba, né? Ele não é isso, tá? Então, irmãos, o cristão, ele experimenta um relacionamento pessoal com o Espírito Santo, né? Os apóstolos declararam no concílio de Jerusalém, primeiro concílio da época da igreja. Isso aqui é para a gente concluir, né? Vamos ver lá, Atos 15, 28. No primeiro concílio da igreja, da história da igreja, que foi o concílio de Jerusalém. E aqui, nesse Atos 15, é que nós vamos começar o próximo estudo nosso, que vai ser um estudo aprofundado, histórico da história da igreja. Nós vamos abordar até a história da Europa, tá? Então, os irmãos venham que nós vamos dar um jeito de projetar uns slides aí, que eu quero fazer um estudo aprofundado mesmo. Se Deus nos der graça, vamos fazer. Então, irmãos, ó, Atos 15, 28. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós com os nossos apóstolos Paulo e Barnabé. Verso 28. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue e da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Então, de toda a prática, aquele complexo conjunto de práticas do judaísmo, né? Questões doutrinárias, este concílio manteve isso. E aqui diz, e isso que eu quero chamar a atenção dos irmãos, não foi uma decisão humana apenas, foi uma decisão humana também, mas não foi apenas uma decisão humana. Veja o verso 28. Aqui é a ata do concílio, a resolução que chegaram, a decisão. Eles debateram lá o tema, né? Circuncisão principalmente, todas as outras coisas e tal, debateram lá. E a decisão que está na ata, né? Na ata do concílio que está aqui. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós fazermos isso, fazermos aquilo, decidimos isso, decidimos aquilo, decidimos aquilo. Então o concílio, ele tem que ser regido por essa... Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Isso. Com muita convicção, né? E não somente a decisão humana, né? Obviamente, nenhuma decisão contrária à Bíblia os homens vão poder tomar hoje, em concílios, né? Mas decisões do dia a dia aí também tem que ser dirigidas pelo Espírito Santo, né? Temos que ter a convicção da ética, do certo e da coerência nossa, né? Não é muito fácil, não é muito simples. Você vai pensar como responsável foi colocar, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós ali. Aí a gente fala assim, mas que caca que a gente é, né? Porque muitas vezes não pergunta nem ao Senhor o que nós vamos fazer ou deixamos de fazer. Nós nos sentimos assim, tão poderosos, né? Porque a gente toma decisões, normalmente, eu falo todos nós, eu me incluo nisso, né? A gente vai tomando decisões muitas vezes sem nem mesmo orar, né? Então nós devemos ter essa prática. Mas irmãos, vamos terminar por aqui, né? Posso falar mais? Sim, claro, com certeza. Assim, que eu mais achei extraordinário foi o conhecimento do Espírito Santo conosco, né? Que nos conhece pelo nome mesmo. Sim, com certeza. Chamou lá Barnabé e Paulo. Eu não sei qual passagem está falando.
que chamou Barnabé e Saulo, né? Para ir. O Espírito Santo chamou pelo nome, né? Cornélio também, quando o Espírito falou com ele, falou, vai na casa de Pedro. Isso, Né? Atos 10. Então, e Salmo 91 fala, né? Chamar pelo nome. Isso. Né? Então é extraordinário. Se você pensar no Espírito Santo como uma pessoa ali, conhecer você, saber qual é o teu nome, te chamar pelo nome. Exatamente, Não é nem psico, em você. Isso, né? Então é Então, maravilhoso saber disso. então, o que acontece? O objetivo desse estudo aqui, né, que a gente vai terminar agora, mas se alguém quiser comentar alguma coisa, perguntar, pode, à vontade. Lembrar, né, que a gente fica meio receoso, fala Espírito Santo, sabe que vão pensar que a gente está, né, buscando poder, essas coisas. Não, irmãos, a gente não pode se embaraçar por causa dessas coisas, a gente tem que falar toda a realidade bíblica, né? Então, por exemplo, o que outros... Como foi a reforma? O que os católicos romanos estavam errado, a reforma corrigiu. E mantém o que eles fazem certo. O que eles fazem certo, de acordo com a Bíblia, não tem que mudar. Só porque eles são católicos romanos. Não. Se está de acordo com a Bíblia, tem que ser mantido. Né? A mesma coisa com relação a outros movimentos. Né? E também qualquer um que olhe para nós e veja se tem alguma prática contrária à Bíblia, ninguém tem que aceitar, né? Mas nós temos convicção que não temos, mas... né? Então, a reforma sempre reformando. Então, irmãos, algo para a gente pensar, né? Vamos pensar no Espírito Santo como uma pessoa da Trindade e entender bem quem ele é, porque a obra dele é maravilhosa, né? E a gente não deve omitir, não. Tá bom? Temos algum comentário? Perguntas? Não?